Esse é um vídeo simples de como fazer a operação do Aspire, tá? Primeira coisa é abrir o Aspire, depois eu clico aqui em criar um arquivo novo. Aqui eu defino os tamanhos da chapa, tá? A chapa que eu vou trabalhar. Aqui eu defino o ponto onde eu vou dar o ponto de origem, né, que seria superior. Eu vou encostar a fresa em cima do material e definir aquele como ponto de início, então seria essa opção, tá? Aqui em qual posição da chapa que eu vou posicionar a ferramenta para começar a iniciar o corte. Se eu quiser começar do meio da chapa, por exemplo, eu coloco a ferramenta no centro da chapa e defino essa opção aqui, tá? Então eu vou colocar no centro, clico em aceitar, ok? Aqui eu faço os desenhos, tenho as opções de desenhar, tá? Se eu errei a definição da chapa, posso voltar nessa parte, que eu volto a configurar todas essas opções. Aqui eu consigo desenhar, então eu vou desenhar um quadrado, por exemplo, um retângulo. Clico aqui na tela e arrasto, consigo definir um tamanho fixo por aqui, ó, nessas opções. Tá? Vou fazer um quadrado de 200 por 200 milímetros, clico em aplicar, fechar. Para posicionar, centralizar o desenho, eu venho nessa opção, alinhar objetos, e clico nessa opção. Tá? Eu vou alinhar ao plano da máquina, alinhar ao material, que seria esse fundo branco, tá? Então é essa opção. Agora eu vou desenhar um círculo. Aqui, por exemplo, em outra posição, né? De 100 milímetros. Então vou colocar o diâmetro dele, 100 milímetros. Clico em aplicar. Tá? Para posicionar no material, eu escolho essa opção. Clico aqui e vou clicar no centro, certo? As outras opções de posicionamento é o seguinte: são posições de um vetor em outro. Então eu vou alterar essa opção aqui, colocar em outro lugar, e vocês vão entender como funciona. Clico em um vetor, clico no Shift e clico em outro vetor. Quando eu clico nessa opção, eu vou alinhar ao outro vetor, não ao centro, entendeu? Essa é a diferença. Outras opções são essas aqui também. Shift, clico na outra opção, consigo escolher isso, tá vendo? Exterior, interior, ó. Eu estou usando o círculo como referência no caso, né? Porque eu escolhi ele primeiro. O que você escolhe primeiro, antes de apertar o Shift e escolher o outro, é o que manda, né? Então é isso. Agora eu vou centralizar todos no material novamente. Encerrar. Clico nesse daqui para poder fazer a edição dele. Esse eu quero fazer um rebaixo, um desbaste, né? Então eu clico aqui. Clico nessa opção, segunda opção. Aqui eu defino a profundidade que eu quero chegar nesse material. Essa parte de cima eu não vou explicar agora, tá? Depois eu entro em detalhes. A profundidade final eu defino quanto eu quero entrar. Por exemplo, eu quero entrar 5 milímetros nesse círculo, certo? Aqui eu escolho a ferramenta, tá? A ferramenta, eu tenho que cadastrar ferramentas novas sempre que eu compro uma nova, né? Tem algumas pré-cadastradas, mas eu prefiro configurar. Então, por exemplo, eu vou escolher uma ferramenta de 6 milímetros, tá? Aqui você coloca as definições dela. É só uma vez que precisa configurar, tá? Essa é a parte mais difícil do tutorial. Depois disso fica mais simples. Então o diâmetro da ferramenta eu coloco aqui. Eu vou colocar como exemplo uma de 6 milímetros. Tá? A profundidade da passada é o tanto que ela pode entrar por passada. Ela pode passar várias vezes para cortar, né? Então essa quantidade que eu vou definir aqui, o tanto que ela entra. A fórmula que eu uso para que dá certo na madeira para fresas de 1 até 12 milímetros. Isso funciona, tá? Eu pego 50% do valor da fresa, coloco aqui e também coloco aqui, ó, nesse passo, tá? Nessa segunda opção, se tiver em outra língua, né? Aqui na velocidade a velocidade de rotação, essa primeira opção. Eu coloco 18 RPM porque o meu spindle chega até isso, então eu defino isso. Feed rate é a velocidade em que ele se movimenta, né, para os lados. Então pode estar em milímetros por segundo, isso é importante, só tem que estar em milímetros por minuto, senão vai ser muito rápido se você colocar 2.500. Aqui eu posso manter 2.500, seguindo a fórmula que eu falei. E velocidade de barrada ou de ataque seria a velocidade que a ferramenta entra no material, entendeu? A velocidade que ela vem de cima para baixo, seria isso. Tá? Esse passo vai ser mais fácil de explicar quando eu clicar aqui em aceitar, tá? Quando eu começar a executar o arquivo, vou explicar melhor. Aceitar. Aqui eu escolho o tipo de desbaste, né? Se eu vou querer fazer esse desbaste girando,
ou se eu vou querer fazer esse desbaste em zigue-zague, por exemplo, né? No caso do zigue-zague que eu vou fazer assim, ele vai deixar alguns cantos marcados e toda vez faz um acabamento final. Nesse aqui já faz girando, então já dá um acabamento. Na prática é melhor para entender, tá? Vou calcular aqui. Clique em calcular e esse aqui é o resultado final. Tá? Aqui está girando no caso, então vai girando até terminar a gravação. Vou dar play para poder enxergar um pouco melhor aqui, em câmera mais lenta. Olha, entendeu? Esse passo que ela dá a cada volta, o que ela anda, seria o passo lateral, seria aqueles 3 milímetros, né? Que é essa opção aqui que eu tinha falado. Deixa eu pausar. Seria essa opção aqui, ó, tá? Isso é o passo, ou passe lateral. É o tanto que ela anda durante um desbaste para o lado, entendeu? Para poder fazer a limpeza. Então, quanto menos você coloca, mais definido fica. Quanto mais você coloca, mais rápido fica. Entendeu? Essa é a diferença. É claro que se você colocar muito alto, pode quebrar a ferramenta. Então, o máximo que eu indico é 3 milímetros, metade da ferramenta. Ok? Vou calcular de novo aqui. Eu criei outro percurso. Eu vou eliminar esse que já existe. Tá? Aqui eu consigo ver como fica no final. 2 passadas, né? Ok, agora eu vou adicionar um outro percurso, percurso de corte. Clico nessa opção. Fechar. Opção de corte. Aqui eu vou utilizar a mesma ferramenta, então não preciso fazer mais configuração, a ferramenta está correta, tá? Eu só coloco a quantidade que eu quero entrar. Deixa eu voltar aqui no material que eu quero ver a espessura dele, tá? A espessura está 15 milímetros. Ok. Então vem aqui. Coloco o que eu quero entrar 15.5 para passar um pouco do material, tá? Geralmente a router tem mesa de sacrifício, que é uma mesa que é justamente para você passar, tá? Porque as chapas às vezes têm medidas variáveis, né? Então sempre é colocado um pouco a mais. Coloquei 15.5. Aqui eu defino se eu quero passar por fora desse vetor, por dentro do vetor, né? Ou por cima dessa linha do vetor. O que vai alterar é o seguinte, se eu passar por fora, eu vou tirar essa peça, esse quadrado, com essa medida de 200 por 200, que foi o que eu defini. Então o quadrado sairia com 200 por 200, a peça. Tá? Se eu passasse por dentro, eu faria o furo na outra peça de 200 por 200, entendeu? Então dependendo do que você precisa, você passa a ferramenta por dentro ou por fora. Porque a ferramenta tem uma espessura, né? E tem que ser descontado isso para o arquivo ficar correto. Aqui no caso eu quero por fora, tá? E aqui eu consigo definir se eu quero passar nessa direção ou nessa direção, tá? Aqui está um pouquinho travado, mas tem uma outra bolinha aqui, tá? Qual que é a diferença? Quando a ferramenta gira no sentido horário, a maioria das ferramentas, né? Ela corta melhor. Cada ferramenta tem direção que corta melhor, tá? Nesse caso, esse sentido por fora para a direita seria o melhor, né? O sentido horário. Tá? Aqui eu posso clicar em calcular. Tá falando que vai atravessar o material, é isso que eu quero, então eu aceito. Tá. Agora eu posso dar play e ver o resultado final também. Cortou, né? Se eu quiser ver tudo ao mesmo tempo, simular todos. Eu tenho todos os resultados aí. Tá. Aí ficaria assim a peça. Posso clicar com o mouse, girar, né, para ver em 3D, dar um zoom com o scroll lock. Se eu quiser movimentar para o lado, eu posso apertar o scroll lock para dentro do mouse e movimentar, tá? Então basicamente é isso. Aperta a bolinha do mouse para dentro, já consigo fazer isso. E tem essas opções para poder reposicionar esse sisteamento da posição. Aqui em cima, canto superior direito. Ok? Para salvar arquivo, encerrar, clico no disquete, guardar. E escolha a opção G-Code milímetro.tap, se for utilizar o Mac 3. Tá? Aqui eu habilito essa função, somente o que for selecionado que vai aparecer, né? Então eu escolho aqui. Eu quero fazer isso primeiro, depois isso. Tá? Interessante sempre é fazer a gravação antes do corte, tá? Porque a peça não vai cair. Então, se você quiser reorganizar, se estiver fora de ordem, dá para fazer isso. Clica na setinha que muda a ordem, tá vendo? Entende? Agora é só clicar em guardar, ferramenta, guardar o corte, né? Deixa eu até ver se está na ordem correta, né? Ó, carreado, depois vem essa, então está na ordem
invertido, assim é o correto. Guardar, escolho o pendrive, né? Escolho o nome e salvo isso no pendrive. No caso eu vou salvar na área de trabalho que eu vou testar no Mac 3, tá? Aqui eu vou salvar na área no downloads mesmo. Clico em downloads, salvo. Agora eu venho aqui no Mac 3, ó. Abro o Mac 3, né? Para abrir o Mac 3, você vai clicar 2 vezes nele. Aqui vai ter o número de série da máquina, provavelmente, depende do fabricante, tá? Clica 2 vezes. Aqui é uma versão demo só para abrir o arquivo, tá? Clica no reset para conectar na máquina. Aí você vai abrir o arquivo, clicando em load G-Code. Vai lá na pasta onde está salvo o arquivo, né? No caso, meu arquivo não está aparecendo, então, mesmo em downloads, né? Então eu posso clicar aqui e mostrar todos os arquivos. Às vezes ele não aparece. Tá aqui, ó. Agora apareceu. Clica em abrir e tá aqui meu arquivo. Para executar, você vai até a peça, mira no centro, né? Porque você definiu o centro como ponto de origem. Mira no centro do material, apertando as setas do teclado para andar com o Mac 3. As setas para a direita vai para a direita, para cima, para baixo para baixo. Tá aí para baixar o eixo Z, page up, page down. Então, usa essas funções para chegar até o material centro dele, encosta no material e zera todos os eixos clicando nas letras Z, Y, X, X, Y, Z. Tá? E depois disso, você pode clicar no Start, vai começar a executar o corte. Já começa a fazer o processo. Basicamente é isso para fazer a máquina funcionar. Tá? Nessa função feed-rate, você consegue controlar a velocidade de movimento da máquina. Nessa função spindle, você consegue controlar a rotação da máquina, rotação do spindle, ok? Basicamente é isso. Se precisar fazer um teste, o ideal é apertar o botão Z, a origem, no alto da máquina, porque você vai fazer isso no ar, entendeu? Não vai tocar no material. Por fim, é só isso mesmo.